Caros amigos, bem-vindos ao canal Hoje na Primeira Guerra Mundial, um canal dedicado exclusivamente a mostrar curiosidades e fatos relacionados a essa guerra. Hoje iniciaremos uma série com alguns vídeos, e esse contará como se deu o início de tudo, as causas desse conflito mundial. Esse grande conflito, também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras até o início da Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que organizaram-se em duas alianças opostas. Os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Império Russo, e os Impérios Centrais, o Império Alemão e a Áustria-Hungria. Originalmente a Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, pela Áustria-Hungria e o Reino da Itália. Mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança. Estas alianças reorganizaram-se, por exemplo, a Itália lutou pelos aliados e expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de 70 milhões de militares, a maior parte europeus, 60 milhões de militares, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade de armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. Alianças militares. No século XIX, as grandes potências europeias tinham percorrido um longo caminho para manter o equilíbrio de poder em toda a Europa, resultando na existência de uma complexa rede de alianças políticas e militares em todo o continente por volta de 1900. Estas começaram em 1815, com a Santa Aliança entre Reino da Prússia, Império Russo e Império Austríaco. Então, em outubro de 1873, o chanceler alemão Otto von Bismarck negociou a Liga dos Três Imperadores, entre os monarcas da Áustria-Hungria, Rússia e Alemanha. Este acordo falhou, porque a Áustria-Hungria e a Rússia tinham interesses conflitantes nos Balcãs, o que fez com que a Alemanha e a Áustria-Hungria formassem uma aliança em 1879, chamada de Aliança Dua. Isto foi visto como uma forma de combater a influência russa nos Balcãs. Enquanto isso, o Império Turco-Otomano estava a se enfraquecer nessa época. Em 1882, esta aliança foi ampliada para incluir a Itália no que se tornou a Tríplice Aliança. Depois de 1870, um conflito europeu foi evitado em grande parte através de uma rede de tratados cuidadosamente planejada entre o Império Alemão e o resto da Europa, e orquestrada por Bismarck. Ele trabalhou especialmente para manter a Rússia ao lado da Alemanha e evitar uma guerra de duas frentes com a França e a Rússia. Quando Guilherme II subiu ao trono como imperador alemão Kaiser, Bismarck foi obrigado a se aposentar e seu sistema de alianças foi gradualmente deteriorando-se. Por exemplo, o Kaiser se recusou a renovar o Tratado de Resseguro com a Rússia em 1890. 2 anos mais tarde, França e Rússia assinaram a Aliança Franco-Russa, para contrabalançar a força da Tríplice Aliança. Em 1904, o Reino Unido assinou uma série de acordos com a França, a Entente Cordiale, e em 1907, o Reino Unido e a Rússia assinaram a Convenção Anglo-Russa. Embora estes acordos não tenham aliado o Reino Unido com a França ou a Rússia formalmente, eles fizeram a entrada britânica em qualquer conflito futuro envolvendo a França ou a Rússia, e o sistema de intertravamento dos acordos bilaterais se tornou conhecido como Tríplice Entente. Corrida armamentista. O poder industrial e econômico dos alemães havia crescido muito depois da unificação e da fundação do Império em 1871. Desde meados da metade dos anos 1890, o governo de Guilherme II usou essa base para dedicar significativos recursos econômicos para a edificação da Marinha Imperial Alemã, criada pelo almirante Alfred von Tirpitz, em rivalidade com a Marinha Real Britânica na supremacia naval mundial.
Como resultado, cada nação se esforçou em superar a outra em termos de navios importantes. Com o lançamento do HMS Dreadnought em 1906, o Império Britânico expandiu a sua vantagem sobre seu rival alemão. A corrida armamentista entre Reino Unido e Alemanha, eventualmente ampliada ao resto da Europa, com todas as grandes potências, dedicando a sua base industrial para produzir o equipamento e as armas necessárias para um conflito pan-europeu. Entre 1908 e 1913, os gastos militares das potências europeias aumentou em 50%. Conflito nos Balcãs. A Áustria-Hungria precipitou a crise bósnia de 1908-1909 por anexar oficialmente o antigo território otomano da Bósnia e Herzegovina, que ocupava desde 1878. Isto irritou o reino da Sérvia e seu patrono, o Império Russo. A manobra política russa na região desestabilizou os acordos de paz, que já estavam enfraquecidos, no que ficou conhecido como o barril de pólvora da Europa. Em 1912 e 1913, a Primeira Guerra Balcânica foi travada entre a Liga Balcânica e o fragmentado Império Otomano. O Tratado de Londres resultante ainda encolheu o Império Turco-Otomano, com a criação de um Estado independente albanês, enquanto ampliou os territórios da Bulgária, Sérvia, Montenegro e Grécia. Quando a Bulgária atacou a Sérvia e a Grécia em 16 de junho de 1913, ela perdeu a maior parte da Macedônia à Sérvia e Grécia e do Bruja do Sul para a Romênia durante a Segunda Guerra Balcânica, desestabilizando ainda mais a região. O estopim. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque austríaco Franz Ferdinand visitou a capital da Bósnia, Sarajevo. Um grupo de 6 assassinos, Vietko Popović, Gavrilo Princip, Muhamed Memir Bazici, Nedeljko Abrinović, Trifko Grabevazobrilović, do grupo Jovem Bósnia, fornecido pela Mão Negra da Sérvia, reuniram-se na rua onde passaria a caravana do arquiduque com a intenção de assassiná-lo. Abrinović jogou uma granada no carro, mas errou. Alguns nas proximidades ficaram feridos pela explosão, mas o comboio de Ferdinand continuou. Os outros assassinos não conseguiram agir enquanto os carros passavam por eles. Cerca de uma hora depois, quando Ferdinand estava voltando de uma visita ao hospital de Sarajevo com os feridos na tentativa de assassinato, o comboio tomou um caminho errado em uma rua onde, por coincidência, Príncipe estava. Com uma pistola, Príncipe disparou e matou Ferdinand e sua esposa Sofia. A reação entre as pessoas na Áustria-Hungria foi branda, quase indiferente. O evento quase não conseguiu fazer qualquer impressão. As autoridades austro-húngaras encorajaram os sucessivos motins antissérvios em Sarajevo, nos quais bósnios e bosníacos mataram 2 sérvios bósnios e danificaram vários edifícios pertencentes aos sérvios. As ações violentas contra pessoas de etnia sérvia também foram organizadas fora de Sarajevo, em outras cidades da Bósnia e Herzegovina, na Croácia e na Eslovênia controladas pela Áustria-Hungria. As autoridades austro-húngaras na Bósnia e Herzegovina prenderam e extraditaram cerca de 5.500 sérvios proeminentes, dos quais 700 a 2.200 morreram na prisão. Mais 460 sérvios foram condenados à morte. Uma milícia especialista predominantemente bósnia conhecida como Chutis Corps foi estabelecida e levou a cabo a perseguição aos sérvios. O assassinato do arquiduque iniciou um mês de manobras diplomáticas entre a Áustria-Hungria, Alemanha, Rússia, França e Reino Unido, no que ficou conhecido como a Crise de Julho. Querendo finalmente acabar com a interferência sérvia na Bósnia, a Mão Negra tinha fornecido bombas e pistolas, treinamento e ajuda a Príncipe e seu grupo para atravessar a fronteira, e os austríacos estavam corretos para acreditar que os oficiais e funcionários sérvios estavam envolvidos. A Áustria-Hungria entregou o ultimato de julho para a Sérvia, uma série de 10 reivindicações criadas, intencionalmente, para serem inaceitáveis, com a intenção de provocar uma guerra com a Sérvia. Quando a Sérvia concordou com apenas 8 das 10 reivindicações, a Áustria-Hungria declarou guerra ao país em 28 de julho de 1914. O Império Russo, em apoio aos sérvios, seus protegidos de longa data, ordenou uma mobilização parcial um dia depois.
O Império Alemão mobilizou-se em 30 de julho de 1914, pronto para aplicar o Plano Schlieffen, que planejava uma invasão rápida e massiva à França para eliminar o exército francês e, em seguida, virar a leste contra a Rússia. O gabinete francês resistiu à pressão militar para iniciar a mobilização imediata e ordenou que suas tropas recuassem 10 quilômetros da fronteira, para evitar qualquer incidente. A França só se mobilizou na noite de 2 de agosto, quando a Alemanha invadiu a Bélgica e atacou tropas francesas. O Império Alemão declarou guerra à Rússia no mesmo dia. O Reino Unido declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914, após uma resposta insatisfatória para o ultimato britânico de que a Bélgica deveria ser mantida neutra. No próximo vídeo veremos o transcorrer da Primeira Guerra Mundial. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, isso ajuda bastante no crescimento do canal, e não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos dessa série e de outras que estão sendo produzidas. Até a próxima, amigos.